Salve, belezura! Olá! Boa noite, gente! Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho aqui. Vou ficar um pouquinho mais pra trás. Ups! Pronto, melhorou. Boa noite, galera! Salve, belezuras! Boa noite, Boa gente. noite! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez com uma participação super especial da doutora Laura Della Negra, do Instagram Assoalho Pélvico. Inclusive, se você não conhece, eu faço questão de falar para vocês conhecerem. Vocês vão adorar. Um Instagram maravilhoso, cheio de informação, cheio de imagens maravilhosas. Ai, quanta elogio. Obrigada. Boa noite, gente. Vai chegando, vai dando um oi. Oi, Jacira, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Gente, eu tenho, assim, algumas coisas para falar hoje. Aqui, a conexão não está muito boa. Eu preciso saber se estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Vai dando um oi, falando quem vai chegando. Essa live, surpreendentemente, não é só para mulheres. Homens também têm assoalho pélvico. É verdade. Verdade. Então podem chamar. Diferente, mas tem. Podem chamar maridos, filhos, pais, tá bom? Então vou apresentar mais uma vez aqui. Tô com a Laura, doutora Laura Della Negra, fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico, e a gente vai ter uma conversa muito gostosa. A gente já adiantou algumas coisas e viu que tem um monte de coisa muito interessante pra gente unir os dois assuntos. Vou ter que ler a porta. Vai. É assim, né? Vai dando oi, vai dando oi. E aí, gente, tudo bem? Ah, não tava bem. Tá bom. Mas Então- tudo bem, vai. Então quer falar? Que dá um oi? Explicar um pouco. Pode falar um pouquinho do seu trabalho e explicar para as pessoas o que é o assoalho pélvico, Tá. né? Então, eu sou fisioterapeuta, sou rofista também e trabalho com reabilitação do assoalho pélvico, que é essa musculatura, eu trouxe a pelve para vocês, que é essa musculatura que está no chão da pelve. Então, a pelve é toda essa estrutura óssea, né? Então, para vocês se localizarem, esse aqui é o pubis, que está atrás dos pelos púbicos, os isquios, que são aqueles ossinhos que a gente senta, daí tem os ilíacos, que são esses dois ossões aqui na lateral, e se a gente vira de costas, tem o sacro e o cóccix. Então, aqui embaixo, né, se a gente estiver numa posição ginecológica, esse aqui é uma pelve de uma mulher, então do homem seria um pouco diferente. Mas aqui embaixo fica a musculatura do assoalho pélvico. Então, tudo isso que vocês estão vendo faz parte do assoalho pélvico. E aí, ele é feito por algumas camadas, né? E a gente vai falar um pouco depois sobre essas camadas e sobre como fortalecer essas camadas e relaxar. Ele funciona em todo aumento de pressão intraabdominal. O que quer dizer isso? Então, quando a gente espirra, tosse ou quando a gente se movimenta, ele contrai para a gente não ter perda urinária. E ele ajuda a gente a ter um bom alinhamento postural. E também quando a gente respira, né? Boa. E também quando a gente respira, total. Então, gente, essa estrutura é super importante, né? A gente trazer para o nosso assunto, principalmente para o universo feminino, né? É um assunto que é bem interessante para as mulheres, como eu falei, também é interessante para os homens. Oi, Miriam. Oi, Púdia. Tudo bem? O pessoal tá chegando. Então, só pegando esse seu raciocínio, por que a mulher, a gente escuta mais falar de assoalho pélvico do que o homem? Então, a gente tem uma fragilidade de tecido aqui. Então, nós, mulheres, a gente tem os isquios, que são esses ossinhos, mais afastados do que os homens. Isso porque a gente pode parir, independente se a gente quiser ou não, a gente pode parir. E aí, pra gente parir, o bebê vai ter que sair por aqui. E a outra coisa é que a vagina, que é o terceiro buraco da mulher, deixa essa região mais sensível. Então, por isso que a gente escuta mais mulher falar de problema aqui do que homem. Por causa dessas fragilidades. Homem acontece também de ter problema, mas é menos comum do que mulher. Vamos explicar então para as pessoas, assim, porque a gente tem falado, o que eu sempre falo, que tem sempre gente nova chegando, sobre o que é a fáscia. O que é a fáscia? Só para explicar, porque a gente tá falando aqui, isso que você está mostrando é músculo e fáscia, né? Quer explicar, assim, resumidamente? Então, gente, o que é, quando a gente vai pensar em fáscia, em assoalho pélvico, a gente pensa normalmente em trabalho muscular. Só que existe não só o músculo, mas também o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele... Ixi,
parou no Instagram. Tá ruim. Eu vou começar de novo aqui no Instagram. Gente, desculpa, eu não sei porque que tá assim. Salve, Eu acho que depois você... salvar. Isso, peraí. Compartilhar. Salvar aqui. Aham. É, assim, é ao vivo, né? Vamos lá. Ah, mas faz parte, tudo bem. Boa noite, Marina. Olá. Márcia. Vou compartilhar, não sei, hoje não tá muito boa, tá chovendo aqui em São Paulo. Deve ter dado alguma coisa. Sim, pode ser Né? isso mesmo. Vamos lá, compartilhar. Eu vou começar de novo. Pronto, foi uma parte. Esse vídeo em breve estará disponível, ok. Então vamos lá no ao vivo de novo. Ah, não, é aqui. Ah, vou continuar no Face e a gente já vai continuar. Eu vou continuar aqui e vou Eu tava falando sobre o tecido conjuntivo, né? Voltei, gente, voltamos. Então eu tava falando do tecido conjuntivo e por que eu trouxe esse assunto? Porque o tecido conjuntivo ele tende a sofrer algumas degenerações com o tempo. Então, principalmente para mulheres na menopausa, né? Então tem uma frouxidão nesse lugar, então por isso que é comum as mulheres na menopausa terem até incontinência, né? Sim. E que mais pode acontecer para a frouxidão? A frouxidão pode dar alguma disfunção sexual, então você pode ter diminuição de sensação, de prazer, pode ter incontinência de fezes, de pum, pode ter flatos vaginais, que são barulhos que saem da vagina. Então, tudo que é relacionado a essa região. Então, ou relacionado à parte do xixi, né, da uretra, da vagina, que é a parte sexual, ou relacionado ao ânus também. Tá. Então, daí isso pode acontecer por conta do estrogênio, né, dessa mudança. Que mais também? Pela diminuição de estrogênio e pela fraqueza que, como você falou, do treino mesmo, né? E da gravidade. Da gravidade. Então a gravidade, se a gente pensar que a gente passa 2/3 do dia em pé ou sentada, em 2/3 do dia esse músculo está recebendo a gravidade nele. Então quem faz a sustentação é fáscia também, junto com o ligamento, tecido de conexão, junto com a musculatura. Então, com o passar do tempo, do jeito que aqui o nosso tríceps fica, né, meio molinho, se a gente não fizer nada, aqui também vai acontecer isso. Tá. E aí a respiração tem uma grande influência nisso. E vem cá, uma questão. Então quer dizer que se eu ficar sentada há muito tempo, isso aqui também tem uma tendência a ficar mais flácido. Se eu ficar mais em pé, eu estou trabalhando um pouco mais o assoalho pélvico? Postura em pé ou não, nada a ver? Não necessariamente, mas a gente pode pensar em alinhamento, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Tá. Então, quando eu estou alinhada, e aí a gente pensa na tensigridade, né, da face. Quando eu estou alinhada, o que a gente diz alinhada? Tipo, quando eu estou ombro, orelha e quadril, assim eu estou alinhada, né? Então, no Rolf a gente fala, quando a linha anterior está esticada junto com a linha posterior, então a nossa camiseta está esticada aqui e esticada atrás. A gente tem uma tendência a deixar a camiseta engruvinhada aqui, né? Então, se eu estou assim, meu assoalho, teoricamente minha boca ficaria assim e meu assoalho pélvico fica assim. O que acontece é que a gente não deixa a boca assim, porque esteticamente é mais estranho, mas a gente acaba deixando o nosso assoalho pélvico assim. E aí, então, pensando nesse raciocínio que você falou, pode ter sentido, porque sentada a gente fica mais relaxado, né? Tá. Isso não quer dizer que a gente tem que passar 100% do tempo assim. Tá. Mas a gente tem que passar o mais tempo possível dentro dessa tensigridade. Exatamente. A Márcia está perguntando, e como reverter a frouxidão, mesmo aos 60 anos? Dá. Fortalecimento dessa musculatura, treino de face, super, super possível. A gente produz colágeno durante a vida toda, embora muitas pessoas falam que tem um terrorismo, né, a respeito do colágeno, que a gente para de produzir. Não é verdade, a gente produz, mas a gente tem que estimular. Sim. Certo? Então, por que eu trouxe o assunto da fáscia? Porque tem como a gente conectar, então, os nossos dois assuntos. Então, o assoalho pélvico e os exercícios do rosto. Sim. Porque existe uma fáscia, essa fáscia, né, que é o tecido conjuntivo, que passa aqui por dentro, né, do pescoço e da língua e toda essa parte interna da boca e que conecta, então, e faz essa relação. Então, muitos exercícios que a gente vai fazer hoje, a gente está pensando em relacionar esses dois assuntos e eu aproveito também para dizer que eu lancei um curso de bochechas e bigode chinês, o Gaia Facial Fit Light, que é especialmente desenvolvido para melhorar bochechas e bigode chinês. Suzy, o vídeo tá pausado, é por causa da conexão, né? Pausou mesmo, olha só, puxa vida.
Bom, eu vou pedir pro pessoal, gente, desculpa, viu, pessoal do Facebook, eu sei que é meio chato isso, né, mas deixa eu ver uma coisa aqui, faz parte. Eu acho que eu vou deixar, sabe o que, no 4G. Tá, boa. Acho que eu vou fazer isso. Compartilhar, vamos lá. Vou tirar aqui e vou ver se funciona no 4G. Vai que funciona, né, ou não? Não, aqui esse aqui não funciona. Ai, meu Deus. Vamos de novo, tentar mais uma vez. Vai lá naquele link. Ah, é aqui. Ao vivo. Isso. Ai! Segue mesmo assim, o assunto é fantástico. Não, a gente vai. Não. Deixa eu dar informação. O som tá baixo. Bom, Marina, dá uma olhadinha se não é o seu celular, porque se ninguém mais falou, se alguém mais falar, a gente vê o que a gente faz. Vamos ver. Gente, eu tô ao vivo aqui no Instagram também. Vamos ver quem entra. O pessoal já não deve estar mais aguentando, né? Vamos ver. Qualquer coisa eu falo pra entrar no Facebook. Vamos lá. Então tá. Então hoje a gente estava falando que tá conectado e que a gente vai falar. Ah, eu falei do curso Isso. que eu tô lançando. Então, pra quem quiser saber mais, pode entrar no gaiacobuild.com.br. Oi, Cici. Gente, quem tiver ruim aqui no Instagram, volta lá vai pro Facebook se puder, né? Porque tem tanta gente saindo do Instagram, do Facebook, quer dizer. O pessoal tá migrando, né, pro Instagram. Bom, é isso. Tá ruim, ó. Vamos deixar. Vamos continuar então só no Facebook. Acho que vai ser melhor. Que pena, né? Não tá, na verdade, no Instagram. Tá indo, vai. Na hora que... Qualquer coisa a gente fica ali. Gente, então aqui, mais uma vez, então passa pro Facebook que tá melhor a conexão. Certo? Então vamos lá. Vamos começar então já com os exercícios e a gente vai falando com o tempo. Então a gente já vai começar com os exercícios então. Então o exercício que a gente vai fazer, quem já me conhece já sabe como funciona o programa, mas eu vou falar mais uma vez. Então o primeiro tipo de exercício que eu proponho é a respiração. Como eu falei, a respiração está muito relacionada também com o assoalho pélvico. A respiração que eu vou propor é uma respiração que veio do yoga, que é a respiração do leão, que é uma respiração que, além de desintoxicar, né, as toxinas mentais, né, que você relaxa, a gente também está trabalhando toda essa musculatura do rosto e também está pensando também, então nessa conexão também está trabalhando no assoalho pélvico. Então olha só, então o exercício é esse, ó. Você vai fazer junto comigo, tá, Laura? Tá. Então vai inspirar profundo e na hora de soltar o ar vai tirar a língua pra fora. E solta. Isso. Essa é a primeira parte do exercício. Tá. A segunda parte a gente também vai fazer para os olhos. Então a gente vai olhar para a pontinha aqui do nariz. Então vai fazer. Tá bom? Tá. 3 vezes. Inspira. Isso. Fazer mais 2? Vamos. Mais uma. Ótimo. Muito bom. Então esse é o meu exercício que você vai encontrar no programa. Agora a Laura vai dar uma dica de como trabalhar o assoalho pélvico também durante esse exercício. Então a gente pode vincular, a gente pode pensar numa respiração um pouco mais abdominal, talvez. Então quando a gente respira com o abdômen, né, então o abdômen vai para frente, o assoalho pélvico vai para baixo. É uma respiração desse jeito. Então inspira, abdômen vai para frente, assoalho pélvico vai para baixo, de uma forma tipo contínua e junta, né, unida. O que a gente pode fazer é, se a gente fizer um som mais grave, a gente pode trabalhar um relaxamento de assoalho pélvico. Então, por exemplo, a gente inspira aqui com a barriga e aí na hora de soltar, a gente solta todo o ar e depois faz o... Solta todo o ar. Tá. Tipo, não pensa tanto no... Pode até faz um som mais, sem acionar muito o abdômen. Tá, mais relaxado. Mais relaxado. Tá. Então vamos fazer. Então inspira. Solta o ar e aí... Isso.
A Chat gostou. Então, isso é mais para relaxar a musculatura do assoalho pélvico. Se a gente quisesse, então, pensar em ativar, poderia ser um som mais agudo e aí acionando mais assoalho pélvico. Então, seria tipo uma inspiração e uma força na expiração. Então, por último, tá. Entendi. Faz sentido? Faz sentido. E aí, vocês experimentaram? Quero saber. Hein, gente? Quem experimentou? Sentiu alguma coisa? Sentiu diferença do primeiro pro segundo? Conseguiram sentir o assoalho pélvico? Então, quando é uma respiração mais grave, né, a gente faz é uma coisa mais relaxante. E quando faz uma coisa mais forte, é mais de contração. Tá. Entendi. Aí eu acho que a gente pode conseguir vincular essas duas coisas. Entendi. Deu certo, gente? Deu? Sim, sim. Que Ainda bem, tá. legal. Então tá. Eu juro, eu vou tentando, né, gente? Porque vai que dá certo. Vai que dá certo. Não sei que tá tão ruim essa conexão, mas tudo bem. Vamos lá. Então a gente já fez um exercício, então esse exercício de respiração. Que a gente pode ou ativar pensando em coisas mais agudas e fortes e em relaxar pensando em coisas mais graves e lentas e suaves, mais suspirando assim. Tá. Então esse já pode ser um suspiro. O suspiro Relaxa. também, que é um exercício também de respiração, que eu faço tem no programa. Ótimo. Que também então seria. E quando você relaxa, relaxa aqui também, né? E relaxa só de pélvico. Então, principalmente para quem é muito tenso, né? Porque às vezes quem tem, por exemplo, constipação. Isso, boa. Tem uma tensão nessa musculatura, exatamente. Ou quem vai pensando numa coisa indireta, né? Quem tem um incômodo na relação sexual. Quando a gente faz, a gente relaxa essa região. Entendi. Tá, então o suspiro também relaxa. E eu achei interessante essa história dos sons. O que vocês acharam? Conseguiram visualizar? E aí, por que é interessante? Então, pensando nesse negócio do som, aí a gente vai fazer uma relação com tosse e espirro, né? Então, quando a gente tosse e espirra, pra que a gente tosse e espirra? Pra expulsar algo, né? E aí, são coisas tipo... Então, a gente pode treinar pensando em ativar o assoalho pélvico e o que acontece? O abdômen vai pra dentro. Então, pra que a gente faz isso? Pra fortalecer indiretamente o assoalho pélvico. E aí conseguir, quando a gente estiver mais velha, expulsar alguma coisa sem perder xixi. Sei. É muito ruim prender, né, o espirro. É muito ruim prender o espirro. E a pressão vai pra baixo. E é melhor espirrar, tipo, atchê! Ou atchê! Pro assoalho pélvico é atchê! Chove, molha todo mundo. E é mais agudo? Eu não tinha pensado nisso, mas sim. Não deu atchê! Tá bom. Isso. Entendi. Então agora a gente vai passar para o segundo tipo de exercício, que é a vibração. E a gente vai estar fazendo então uma estimulação sensorial. A gente está pensando então numa camada mais superficial da face, que é onde a gente tem mais mecanorreceptores, que é mais difícil de entender, mas enfim, é só para a gente estimular um pouquinho mais essa parte de fora, a sensação. Por isso que eu chamei de estimulação sensorial. Então essa é a vibração que a gente vai fazer com os lábios, né, e fazendo som, porque ela falou de som, então a gente já vai fazer isso com som, que é isso aqui. Segundos, vai fazendo. Só 30 segundos? Só pra dar tempo de dar uma formigadinha, né? Porque se faz muito pouco, não dá tempo. Então, a dica que ela deu pra gente. Se a gente faz assim, mais grave, é mais pra relaxar também. E aí, percebem, façam, né, pra perceber. Então, você faz assim, você relaxa. Agora, você faz assim... A cachorrinha fica olhando, não entendi nada. Você aciona o assoalho pélvico. Tá. Você faz uma força, né? Uma contração. Então, quem canta normalmente tem essa musculatura bem forte, Exatamente. Né? Porque você precisa do diafragma dessa pra subir, né? Pra subir o som. Exatamente. Interessante. Então, esse foi o segundo exercício. O terceiro tipo de exercício, então, já é um exercício mais funcional,
né? E a gente vai fazer agora, a gente vai fazer com o pescoço, vai fazer alguns movimentos com o pescoço. Então a gente vai soltar um pouquinho, então, a tensão do pescoço, ficando numa postura, uma boa postura, né? Não é numa postura ereta, né? Esquisito, porque a postura ereta é mais alinhada. Gira para um lado, vai fazendo círculos maiores, soltando então um pouquinho essa tensão do pescoço e gira para o outro lado. E uma coisa bem interessante também que a Laura trouxe, que foi a história também dos lábios, né, e da boca. Se você tá com a boca relaxada, você tá com o assoalho pélvico relaxado. Então, tipo, é uma associação Uma associação que ela faz, tá? Então, por no exemplo, trabalho dela. Exatamente. Então, quando eu quero ensinar contração de assoalho pélvico, se a gente for pensar nessa tensão assim, nessa falta de tônus aqui, provavelmente lá tá desse jeito também. Provavelmente. Não é nada que tenha uma comprovação assim, mas se a gente faz no nosso corpo, que faz em você, tipo assim, não dá uma sensação de um peso lá, assim, tem um peso pra baixo? E aí, quando a gente tá mais alinhada, tem esse cerrado da boca aqui e tem o cerrado lá da boca de baixo. E aí eu faço essa coisa do sugar para ensinar a contração da musculatura. É aí que você quer chegar, não é? Então eu tava pensando em falar também na hora de fazer os movimentos aqui. Boa. De soltar também um pouco aqui, né? De Sim. soltar um pouco. Soltar o maxilar na hora de fazer, sem tensão, sabe? Isso. Boa. Aqui a TM tem relação com o assoalho. Então, por exemplo, uma coisa que pato, vai. Se você tá muito tensa aqui, você não vai relaxar lá embaixo. Então, assim, pensando num relaxamento das duas coisas, pensar em relaxar. Soltar aqui. Então tem totalmente sentido. Então deixa a boca solta e roda. E roda, né? E aí uma outra que a gente pode também incluir, então é um movimento para frente e para trás. E agora fazendo o movimento também da coluna e fazendo a báscula, que é fazendo esse movimento da pelve para frente. Que é tipo pra trás e pra frente. Imaginar que tá sentado numa bola, né? Isso. E faz esse movimento pra frente e pra trás. E aí a gente pode combinar com uma respiração e pode combinar até com um barulhinho. Uma coisa. Então, solta o ar? A gente solta o ar, vai lá pra trás, puxa o ar, vem pra frente. E a gente pode fazer um... Isso. Aqui? Tá. Inspira, vai lá pra trás. Então, se a gente for pensar, solta o ar, vem aqui pra frente. Se a gente faz... Quando a gente tá aqui na frente, a gente tá mais na frente do assoalho pélvico. Que é onde a gente tem perda. Então, quando a gente vai pra frente, a gente tá usando essa musculatura. Tá. Então, inspira, vai lá pra trás. Solta o ar, vem pra frente, cresce a frente da coluna e... E faz então essa pressão quando a gente tá meio com a camiseta esticada. Isso, exatamente. E aí a gente tá estimulando essa região da frente. Quando a gente tá alinhada e crescida, assim, a gente tá estimulando como se fosse um sistema da fáscia mesmo. Fortalecendo, entre aspas, essa região. Adorei essa dica, achei ótima. Porque incontinência é uma coisa muito comum também, né? Tem vários tipos de incontinência que você tinha até comentado. Então tem a incontinência urinária de esforço, que é a mais comum, que é quando a mulher tosse, espirra e perde xixi. Então quando tem um esforço abdominal e aí o xixi escapa, né? Tem a de urgência, que é quando a mulher tem um aumento da frequência, então vai muitas vezes ao banheiro e às vezes acorda à noite para fazer xixi. E tem a mista, que é a mistura das duas. Então tanto perde quando tem vontade de fazer xixi ou aumento da frequência, né? E tem incontinência urinária de esforço também, então a mistura das duas. De saltar, né? Isso, então, por exemplo, salto é um momento de aumento de pressão intraabdominal. Ou, por exemplo, vai pegar alguma coisa no chão e perde xixi. Essa é a incontinência urinária de esforço. Que é bem comum em todo tipo de mulher, inclusive em atleta também. Entendi. E até tem uma pergunta também de uma amiga a Valéria, que fez a live ontem comigo do Treino Gaia, que a gente falou. Foi bem legal. Inclusive, quem gosta do assunto de neurociência, evolução, tá na live do Treino Gaia. E ela falou que esse é um assunto bem legal pra corrida também. E daí você deu uma dica ótima, né? Pra saber sobre o impacto da corrida. Isso. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai correr? Dicas que têm relação com o assoalho pélvico, mas indiretas. Quando você corre, faz muito barulho,
Então, se faz muito barulho, o impacto sobre a assoalho pélvico está muito grande. Então, tem que tentar correr fazendo menos barulho. Isso é uma dica. Essas são dicas, tipo, né, mas... Genéricas, né? Tá ótimo já. Outra coisa, mulher tem uma tendência a correr assim. E o ideal seria se a gente corresse mais assim. Numa espiral, né? Uma espiral, exatamente. Porque aí a gente usa a musculatura, isso. Cadeia cruzada. Cadeia cruzada, exatamente. Essas são duas dicas. E pensar sempre, por exemplo, no salto que a gente estava falando, que é uma coisa que parece meio ambígua, mas saltar para cima. Porque, sabe quando a gente está saindo da piscina, que você faz aquele... Você salta, na piscina a gente salta para cima. A piscina é o melhor exemplo, porque na piscina não tem como você saltar assim, você precisa saltar. E aí você diminui o impacto sobre a assoalho pélvico. Você usa a fáscia, tem aquela coisa do ninja, do efeito, né, de saltar sem barulho, como se fosse um ninja. E você não sobrecarrega a assoalho pélvico. E tem correlação, o diafragma do pé Sim. com o diafragma do assoalho pélvico, né? Sim. Então, quando você faz esse movimento com o pé, né? Sim. Então por isso que é tão importante também o movimento, treinar descalço, Sim, né? Total. Para fazer esse movimento de fortalecimento do assoalho, né? Exatamente. Tem o pé, bem lembrado, o pé tem muita relação com o assoalho. Então, se a gente for pensar na linha anterior, enfim, nas fáscias, a conexão do pé com o assoalho pélvico é bem grande. Então, se você tem, eu sempre falo, quando vai fazer alguma coisa de assoalho pélvico, o pé tem que estar apoiado. Se não dá para apoiar o pé no chão de verdade, tipo, pensa que seu pé tá sentindo a textura do seu sapato ou tá sentindo a temperatura do chão. Se não tem pé, não tem como você primeiro tá alinhada e conseguir fortalecer a assoalho direito, assim, e ativar a assoalho pélvico. E que tem a relação com a língua, né? Que tem relação com a língua. Então, quer ver, se você espirrar, você tá com vontade de espirrar, tá? E quem pede xixi espirrando vai se identificar. Quando você tá assim, espirra, tchê! Tem mulher que fala que quando espirra sentada é pior do que em pé. Porque quando você tá espirrando assim, tchê! Se você faz isso e faz tchê! A pressão não é na sua bexiga. Agora, se você cresce e faz tchê! A pressão não é tanto na Fica um pouco mais pra cima, né? Exatamente, porque você usou a tensibilidade do intestino, então você usou a fáscia para te ajudar. Entendi. Ótimo, então vamos passar para o próximo exercício. Vamos. Exercício de tonificação. Boa. Então, para falar, a gente está falando então de assoalho pélvico e falando também de fortalecimento de tonificação das bochechas, que esse também tem a ver com o meu curso que eu acabei de lançar, de bochechas e bigode chinês. E um dos exercícios que eu vou fazer agora também, que está lá dentro do curso, e também está no Gaia Facial Fit Pro, que é o curso anterior, né, que é um curso maior, que daí eu cuido do rosto inteiro. Né, mas esse é uma versão mais barata, mais acessível e mais focada então nessa região. E a gente vai fazer agora um exercício que é um beijinho. Né? Então, beijinho. Só de fazer o beijinho, a gente já vai estar trabalhando então essa musculatura e ajudando também a fazer o contorno do rosto, né? E agora a Laura vai dar a dica dela também. Isso. Então, quando eu vou explicar sobre assoalho pélvico, eu uso muito a boca. Porque é uma coisa mais fácil de ver e fica mais fácil às vezes de entender. E às vezes se a pessoa não entende o que fazer aqui, eu falo para fazer com a boca. Então, só explicando rapidinho, só para fazer sentido. A gente divide o assoalho pélvico em dois, que eu nem sei se eu já falei, mas triângulo da frente, que tá clitóris, uretra e vagina, e o triângulo de trás, que tá o ânus. Então essa musculatura mais superficial, tá vendo que faz um triângulo aqui? E aí a musculatura que tá ligada ao ânus é uma musculatura mais profunda e tem um formato de cuia, sabe? Tipo, então é como se fosse assim, ânus, que é essa musculatura em formato assim, desse formato, e a musculatura mais superficial, uma musculatura assim mais externa, mais fininha. Tá. Então, quando a gente pensa num beijo, a gente pode pensar nessa musculatura mais externa, que está relacionada à parte sexual e à continência urinária. Então, quando a gente faz assim, a gente pode pensar na nossa vagina e no nosso clitóris fazendo assim. Ou a gente pode pensar no movimento do clitóris assim, que a gente quer como se você quisesse fazer esse movimento do clitóris, que é uma coisa mais superficial, né? Então,
E aí, faz sentido? Faz. E E para os homens, então, seria o pênis, né? Isso, o pênis fazendo isso daqui, Tá. esse movimento, que é essa musculatura que o homem tem, Também é mais superficial. É mais superficial. Então seria uma coisa, a gente pode dar um beijinho com a boca, e aí dar um beijinho com a vagina. Vamos fazer. Tá, vai. 10? Pode fazer junto ou separado. Pode, vai. Então vai lá. É mais fácil sincronizando, né? Eu acho. Foi. Como que eu sei se eu tô fazendo certo? Putz, mas Laura, como eu sei se eu tô contraindo no lugar certo? Você pode ver, mas agora que a gente não vai conseguir ver, né? A gente pensa na sensação. Então, quando eu faço isso, tipo, se eu ficar fazendo isso algumas vezes, pode ser prazeroso, porque eu tô estimulando meu clitóris. Então, é essa sensação que tem que dar. Tá, entendi. E você falou também que dá pra fazer esse beijinho pra gente trabalhar no plano do ânus. Aí é uma coisa mais um peixinho. Peixinho? Então, o ânus, como ele está mais profundo, e ele chama levantador do ânus, elevador do ânus, ele faz isso aqui. Tá. Então, o ânus é um sugar. Entendi. Então, quando a gente faz assim... É um sugar, tá. Isso. E aí, vamos fazer 10 também. Não, acho que pode fazer só isso, sem um beijinho. Sem barulho. Difícil. Muito bom, né? Não tem nossa, total relação. Sincroniza, Agora, né? Acho que como eu falo tanto, eu não consigo nem desvincular, sabe? Sei. Se eu faço isso aqui com a boca, eu já faço. Mas é ótimo, já faz de 2 em 1, né? Já faz ótimo. E aí, vocês fizeram, gente? Gostaram? Fala alguma coisa. Quem tá ouvindo? Tá com conexão aí também? Ai. Bom, será que... Bom, agora a gente... Então tá, a gente vai falar agora sobre o último tipo de exercício que tem no programa, que é o relaxamento. E o relaxamento agora a gente vai fazer também como... A gente só é respiração, né? Sim, pode ser suspiro. Ou o que a gente pode fazer, você faz pra relaxar. Você faz massagem. Não assim, eu faço tem a massagem, né, mas é mais a parte do funcional. Tá. Né? Os relaxamentos, mas a gente tem, por exemplo, o ponto de acupressão e tal. Mas eu acho que essa respiração, sabe uma coisa que eu acho que é legal você falar? Sobre o relaxamento, que quando a gente faz o movimento de relaxar, muitas vezes as pessoas afastam assim os glúteos, assim, né? Pra sentar. Fala um pouco sobre isso. Isso é bem controverso. Vai, fala. Então, assim, muita coisa que eu falo, eu sinto no meu corpo e é da minha vivência. Não tem nenhum estudo científico que mostra isso, mas quando a gente afasta os isquios, assim, então quando você afasta uma nádega e a outra, a tendência é o assoalho pélvico ficar assim, não é? Então, por exemplo, para quem tem incontinência, se você faz isso, você está afrouxando o tecido. Tá. Então, para quem tem incontinência, a gente deixa o isquio lá, mas a gente trabalharia uma respiração bem abdominal. Então, que aí você está normalizando o tônus que eu falo. Então, quando você respira com a barriga, se a gente sentir, né, o assoalho pélvico vai um pouquinho para baixo. Assim. Isso já é uma normalização, um relaxamento, e a gente pode incluir isso já é uma ótima, né? E aí, quem tem tensão, a gente pode pensar em abrir. Mas eu prefiro nunca muito abrir, assim, o isquio. Só porque é quase como se você tivesse... não é esgarçando o tecido a palavra, mas esticando o tecido, sabe? Sei. A gente pode abrir, mas a gente fecha depois. Tá. Um exercício de relaxamento que eu faço, que é só de tocar os lábios, sabe? Pra relaxar. Porque só isso já é um toque que acalma. Porque quando você tá muito ansioso, né? Você dá uma acalmada. Porque a gente quer comer alguma coisa, tem algum estado compulsivo. Então você dá uma acalmada quando você toca a sua boca, né? E a gente pode pensar nisso, tipo,
quando você fizer isso, você pode fazer uma respiração profunda junto e pensar em soltar também o assoalho, deixar ele descansar. Deixar descansar, né? Descansar, fazer esse descanso, né? Não colapsar, mas descansar, né? Isso. As vísceras descansarem. Isso. Muito bom, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Puxa. O áudio está ótimo. Gente, agora a gente abriu para pergunta aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta para Laura? Aproveitem. Não? O Instagram hoje não quis funcionar. A técnica de pompoarismo se utiliza esse exercício para trabalhar. Isso fala sobre isso que a gente estava falando também, sobre contrai e relaxa. Sim. Pompoarismo usa também exercícios para fortalecer essa musculatura. A diferença da físio para o pompoarismo é porque a gente faz uma especialização, né? Então não e muitas vezes, quem ensina o pompoarismo não vê o que a mulher está fazendo. Então, o mais importante de quando você vai ensinar algum exercício assim que está tão íntimo, né? É ver. Porque o que acontece? Às vezes você fala pra mim, eu sei fazer, só que às vezes você está fazendo a força contrária. Então, por quê? Se a gente tem alguma questão aqui, né, é interessante procurar alguém para avaliar, porque 30 a 40% das mulheres, a princípio, fazem a contração errada. Como assim fazer o contrário? Boa. Tem mulher que usa glúteo, então, aperta a bunda, sabe? Então, como eu sei se eu estou fazendo certo, tá? Então, eu não posso usar mais nenhum outro músculo do corpo. Tá. O máximo que pode acontecer é entrar a parte inferior do abdômen. Tá. E aí, a forma mais fácil de fazer é colocando um espelho e vendo mesmo. Tá. Mas tem mulher que, empurra, ao invés de puxar pra cima. Porque a contração é sugar, né? Tem mulher que empurra pra baixo, como se estivesse fazendo cocô, por exemplo. Expelindo. Expelindo. Nossa. E aí, mas sim, a técnica de pompoarismo, faz exercícios de fortalecimento dessa região também. A Márcia está perguntando aqui, tem como identificar se houve melhora no assoalho pélvico? Sim, normalmente, o que eu falo? Melhora no assoalho é melhora do sintoma. Então, a gente pode usar o sintoma como um calibre, assim. Então, melhorou o termômetro, melhorou a perda, melhorou o prazer. Se melhorou, é porque a musculatura está melhor. Entendi. E respondido, Márcia? Agora a Kátia também. Quais os benefícios para a mulher na menopausa? Então, a mulher na menopausa, por causa da diminuição de estrogênio, ela tem a uretra, imagina que a uretra é assim, tá? Tem um espacinho. O espaço da uretra fica um pouco maior, então a chance dela ter perda urinária é um pouco maior. Então, fortalecendo essa região, ela vai prevenir de ter incontinência e pode até ajudar na lubrificação também. E durante o exercício, dá para eu fazer esses exercícios? Durante os exercícios, assim, de exercícios físicos, sabe? Tá. Sei lá, um agachamento. Boa. Então, a gente pode... eu confesso que hoje em dia, pelo que eu tenho estudado, eu prefiro vincular respiração com movimento, com agachamento, por exemplo, do que tanto com contração de assoalho pélvico. Então, por quê? Quando a gente agacha, por exemplo, a gente vai com o bumbum lá para trás, os isquios abrem, né? Então, se o isquio abre, o assoalho pélvico não pode contrair. Ele tem que ficar num dele, que é a contração excêntrica, mas você não pode puxar o assoalho pélvico para cima, senão você não deixa o isquio abrir, você vai começar a ter dor no quadril. Entendi. Então, o que a gente quer numa... Posso levantar para agachar? Pode, mostra. Então, o que a gente quer numa mulher que agacha? Que os isquios abram, então tem que ter uma rotação, tem que ter isso daqui. É importante ter isso daqui. Então, uma mulher que agacha, ela tem que ter uma mobilidade da pelve. Tá. Se ela tem mobilidade da pelve, o assoalho pélvico está funcionando bem. E na hora de subir, solta o ar? Solta o ar e a gente pode pensar numa pequena ativação. Uma pequena ativação. Mas não... Tá. Não contrair demais, mas sim, podemos pensar. Porque às vezes coloca muito peso, né? Daí você contrai demais pra descer. Isso machuca, né? Ou não? Você acha que depende da pessoa, sei lá. Fazer com muito peso agachamento? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não acho. Resumindo, não pode ser bom. Isso não pode ser bom. Isso não pode ser bom, eu também acho. Assim... É que a gente faz muita força, né? Acaba fazendo muita força, tanta força que... O tecido que tem 3 buracos, como
nosso é um tecido sensível. A gente já tem o nosso peso. Se você coloca uma carga máxima, primeiro que se você coloca uma carga máxima, você não consegue soltar o ar, nem puxar o ar. Você vai numa apneia. E isso aqui para o assoalho pélvico gera muita pressão como que chama? Intraabdominal. Intraabdominal. Então Tudo... isso tudo... Desculpa. Imagina. Não pode falar. Acaba fazendo com que as coisas saiam, né? Exatamente. Aí pode ter uma bexiga caída. Então, tem uma frase que para se movimentar, solte o ar. Então, por exemplo, o que acontece muito, isso a gente faz sem perceber, tá? Eu vou levantar da cadeira e faço assim. Mas não faço essa cara, né? Eu só seguro o ar e levanto. Se a gente faz isso, a gente está empurrando o assoalho pélvico para baixo. Então, o ideal, lógico que não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Mas o ideal seria, eu vou levantar, eu solto o ar. Então, E aí eu não preciso ficar soltando o ar assim. Eu posso ir conversando com você, então, Érica, a gente vai fazer o que hoje, não sei o quê. Entendi. Quando você fala ou canta, ou eu vou pegar meu filho no colo, eu não preciso... Eu posso, ai, meu amorzinho, filhinho do meu coração. Isso eu tô soltando o ar e tô normalizando a pressão no abdômen. Ah, que bom. Adorei saber. Mônica! Oi, Mônica! Chegou. É isso. Gente, adorei as informações. Vocês estão gostando? Eu adorei todas. Achei incrível, achei o máximo. Bom, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que a gente está esquecendo, que a gente comentou? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitem. Então, eu acho que, como todo músculo não deve só fortalecer, né? A gente precisa relaxar essa musculatura também. E pensar sempre como um todo, assim. Então, se você quer fortalecer, você quer começar a correr, pensar na passada, pensar, né, como você está, se você está fortalecendo o entorno, mesmo uma mulher mais velha, se a gente tem algum tipo de incontinência urinária, alguma coisa, a gente precisa fortalecer o que está em volta. O que é glúteo, perna, precisa fortalecer abdômen, e precisa sempre pensar na respiração. Então não adianta só focar no assoalho pélvico, porque ele tá junto com um monte de músculo junto, né? Isso, E até do pé. Exatamente, e o né? pé é muito importante. Kátia, vou assistir novamente para pegar todas as informações. Que bom. Márcia, gostei das dicas, ótimo, muito bom. Gente, então acho que é isso. Sim. Foi muito bom. Adorei. Fiquei feliz que você veio. Vamos fazer Obrigada. mais vezes. Vamos fazer mais vezes, vamos ver se da próxima vez o Instagram não dá essas falhas aqui. Quantas repetições, periodicidade, todos os dias? Isso é muito individual, né? Mas sim, se a gente for pensar, pode fazer todos os dias, faz de 30 a 90 contrações, não mais que isso, mas vamos pensar em umas 30 por dia. E aí, mas Márcia, se você quiser, o legal é pedir uma orientação mais próxima, assim, mas pode fazer todos os dias, porque o assoalho pélvico está funcionando todos os dias. Acho que se vincular com o rosto, dá certo. O meu programa tem por volta de 10 minutos por dia. Ótimo. Uma coisa viável, assim, de fazer. Ia ser bem legal. Né? Super viável. Combinar. Eu acho que isso funciona bem. A Márcia faz as suas coisas, né? Quem? A que tá falando ali? Não Não sei, a Márcia deve fazer. Ela já vi ela aqui numas lives. Então, por isso, então combina as duas coisas. Já combina as duas coisas, então tá bom. Gente, então eu quero agradecer aqui a presença de vocês, falar então para quem quiser conhecer, vou repetir, o Gaia Facial Fit Light acabou de ser lançado, um preço muito super legal. especial, R$ 79,90, é um programa vitalício, com um montão de exercícios que vocês vão ficar mais jovens e mais bonitas, e se vocês associarem os exercícios de assoalho pélvico, ainda você ganha um extra. Fica com o lábio bonito em cima e o lábio bonito embaixo. É isso aí. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, Boa noite. Boa noite.